mais uma vez, estamos aqui em mais um bate-papo, né? Hoje, trazendo como convidada a colega Kátia Regiane da Silva Rufino, colega lá do I7, gravando com a gente aqui diretamente do campus, né? E ela já trouxe um pouco do porquê que ela está no campus, né? Gravando. E esse momento, né? Como vocês já vêm acompanhando ao longo da série de vídeos que já foram divulgados, esse momento ele busca fazer essa costura, né, de todas as ações que os sujeitos que compõem a comunidade acadêmica realizaram ao longo desse ano de 2020 para que as atividades, né, acadêmicas, para que todos os sujeitos conseguissem desenvolver as suas atividades nesse ano tão atípico, né, em que a gente vivenciou a pandemia, em que a gente vivenciou muitas perdas, muitos desafios, e que a gente também foi construindo possibilidades, né, para refazer aí o nosso cotidiano de vida e de trabalho. Né? Então, aí, agradeço, né, inicialmente, a colega por ter aceitado o convite, e a colega também é conselheira junto ao CONSAD, né? Então, ela com certeza vai conseguir contribuir bastante aqui no nosso bate-papo. Então, eu passo a palavra para a colega Kátia, peço para ela fazer a fala de saudação inicial, e logo em seguida eu já trago a primeira questão. Então, Kátia. Então, boa tarde aos colegas de todas as unidades acadêmicas, né, do interior da sede. Com muito prazer que eu venho aqui relatar um pouquinho de como foi esse ano de 2020, como está sendo, né, essa finalização, e eu espero representá-los bem nessa missão aqui que me foi dada. Então vamos lá, vamos para a primeira questão. Como você avalia o uso da internet e das tecnologias de informação e comunicação nos campi do interior para a operacionalização do trabalho remoto? Olha, a internet em Itacoatiara, no campi do I7, ela saiu de 8 megas em 2016 para 100 megas em 2018 e foi um grande avanço, né, para que pudéssemos chegar a trabalhar de forma razoável, pois operamos diversos programas que requerem internet com nível de qualidade para realizar as atividades diárias do Instituto, e mesmo com a melhoria, ainda estamos longe de ter um serviço de excelência nesse sentido. Quanto às demais unidades acadêmicas do interior, este ainda também é um grande desafio. Não podemos esquecer que o SEI também veio para agregar esse novo formato de trabalho. Com este sistema, os serviços administrativos podem ser executados de qualquer lugar, desde que haja uma conexão estável de internet, mas, infelizmente, essa é a nossa maior dificuldade no interior. Né? Hoje, os processos ficaram mais simplificados, com respostas mais rápidas, e, com isso, estamos mais eficientes. Por exemplo, os processos de promoção e progressão docente, que passou por reformulações recentemente, se tornaram menos burocráticos e têm contribuído muito na tramitação e no retorno desses processos. Vale ressaltar que a internet no nosso estado como um todo ainda é precária. Em Itacoatiara, a empresa prestadora de serviço, ela tem o serviço descontinuado de forma constante. E em conversa com os colegas das outras unidades acadêmicas, este passa pela mesma dificuldade. A exemplo disso, em outubro, com o intuito de realizar as aquisições de bens de consumo para a nossa unidade acadêmica, tivemos de ir a Manaus operacionalizar as minutas no sistema SEI para que nós pudéssemos realizar, né, as compras para atender a demanda do nosso instituto. O I7, antes da pandemia, ele já havia realizado, durante as semanas pedagógicas, mini-cursos aos docentes para incentivar os trabalhos com as novas ferramentas e demais TICs em sala de aula. Acredito que estes cursos de formação lhes ajudaram muito a unidade na hora de ofertar disciplinas do ERE. Ai, excelente. E aí você traz, né, faz essa contextualização de como foi a vivência, né, com as tecnologias e a internet, e é por isso que eu falei que ela está aqui gravando, né,
no campus, né, tendo em vista dificuldades com a internet nas residências, né, então, ela trouxe um pouco, né, de que foi preciso fazer esse trabalho presencial, né, com um pequeno grupo, e, né, com a garantia, né, dos EPIs, como ela também mostrou inicialmente, antes da gente estar aqui gravando. Então, tá, vou passar para a segunda questão, tá certo? Em tempos de distanciamento físico e social, como manter a integração da comunidade acadêmica e a efetivação dos serviços nos campi dos interiores? Olha, durante a pandemia, os serviços administrativos eles foram todos mantidos integralmente. Como falado anteriormente, os processos foram recepcionados, avaliados e dados as suas devidas tramitações e resoluções. Após a paralisação do calendário acadêmico, inicialmente todas as atividades dos institutos, não apenas do I7, mas de todas as unidades fora da sede, eles se voltaram à extensão universitária e foram realizadas inúmeras ações de combate ao Covid. Nesse momento, os membros da comunidade interna se uniram para realizar essas atividades e, no caso do I7, elas podem ser acompanhadas no nosso site institucional www.i7.fam.edu.br e, entre elas, as de maior relevância foi a confecção de álcool em gel, a diluição do álcool a 70%, a fabricação de máscara em 3D, porque esses itens eles atenderam diretamente a Secretaria de Saúde do município, o CRAS, a Secretaria de Educação, inclusive nós atendemos comunidades ribeirinhas, né, e as escolas que ficam em Urucará. Nós atendemos também o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar e vários outros locais aqui internamente na comunidade externa ao I7, dentro de Taquatiara. Foram realizados também vários grupos de trabalho e fizeram a confecção de cartazes, cartilhas, folders, cartilhas direcionadas ao público infantil e à comunidade surda, entre outras. E isso atendeu 100% a comunidade interna e externa, pois eles foram disponibilizados em estabelecimentos públicos, redes sociais e etc. As atividades dos colegiados e conselho diretor, em novo formato, também eles continuaram ocorrendo, sem causar prejuízo aos processos de andamento e aos novos processos que adentraram o Instituto. As reuniões elas foram realizadas por videoconferência, através principalmente do Meet, sendo esta ferramenta utilizada para realizar reuniões, tanto com os servidores para as orientações do novo funcionamento, e as gerências foram orientadas a trabalharem com os seus pares no novo formato. E dessa forma, os vínculos foram mantidos. Nós criamos grupos de WhatsApp, as tarefas, atividades, elas eram repassadas através desses grupos. E quanto à realização integralmente das tarefas que não puderam ser feitas em casa, a gente, infelizmente, teve que se deslocar até o Instituto, tomando todos os cuidados, porque devido ao grande problema de internet da Taquatiara, aqui é o local que a gente ainda consegue ficar melhor realizando qualquer outra tarefa institucional. Isso, então, foi justamente isso que eu estava, né, explicando, porque de você tá no campus, né, então você trouxe um pouco dessa realidade e como foi possível manter o contato, né, de fato, eu acho que nesse período a gente conseguiu diminuir essas distâncias e manter o funcionamento da universidade, né, através das diversas plataformas, né, a comunicação e a tecnologia foi essencial agora, Sim. né, para posturar. Eu acredito também que o comprometimento dos servidores foi essencial, sabe? Porque sem isso a gente não teria conseguido realizar tantas atividades, porque inicialmente foi tudo voluntariado. Inclusive, também foram realizadas várias campanhas de arrecadação de donativos, foram atendidos alunos em vulnerabilidade social. Nesse sentido, para a gente poder realizar todas essas atividades, nós tivemos a participação de empresas envolvidas, projetos de extensão,
e muitos professores que realmente passavam o dia aqui dentro do Instituto para realizar essas atividades, como a confecção do álcool em gel, que ele levava bastante tempo e foi de grande utilidade, porque a comunidade da saúde, eles não tinham esse material e tudo foi feito através de doação das empresas, porque a gente não teve ajuda do município e de nenhum outro órgão público. Foram todas empresas particulares que doaram. Queria deixar isso registrado. Ótimo. Então, foi através dessas parcerias, né, que o Sim, trabalho foi sendo conduzido. exatamente. Tá certo. Então, você trouxe um pouco aí já a questão dos discentes, e é o tema da nossa terceira questão, que é: quais estratégias foram adotadas para a inclusão dos discentes ao calendário emergencial diante da realidade digital do interior no estado do Amazonas? E quanto a isso, nós fizemos pesquisa de conectividade, né, onde os discentes puderam responder se teriam condições ou não de aderir ao ERE. Então, assim, nós tivemos bastante participação nas respostas. Foram verificadas quais as disciplinas eram viáveis a serem ofertadas através do novo sistema, porque a gente sabe que tem muitos docentes que estão perto de se formar, que faltavam uma ou duas disciplinas, e, de uma certa forma, esses discentes ficariam presos ao Instituto caso elas não fossem ofertadas através do ERE, então foi uma grande oportunidade. Houve ampla divulgação do ERE para a comunidade acadêmica pelos meios digitais e portais institucionais, e houve também uma seleção por parte do DAEST para o auxílio inclusão digital para os alunos que estavam matriculados no ERE, onde foi ofertado recurso financeiro para aquisição de pacotes de internet a esses acadêmicos, mas apenas os beneficiários do PENAS e que estavam matriculados no ERE. Então, houve um grande trabalho, né, da coordenação acadêmica, um excelente trabalho, inclusive, foram ofertadas 146 disciplinas nesse formato. A gente sabe que os alunos estão tendo dificuldades, né, de continuar, mas não é falta de empenho dos institutos e nem dos alunos, mas é por conta da condição realmente de internet, de conectividade que não tem nos interiores. Excelente. E aí, partindo para a nossa última questão, quais os principais avanços e dificuldades foram observados na implementação do trabalho remoto nos campos do interior? E aí, após essa questão, após essa resposta, você já pode fazer a sua fala de finalização. Sim. Bem, com o advento do SEI, houve uma grande agilidade na tramitação de processo, o que nos ajuda muito diariamente. Um servidor que participa de uma banca de defesa de TCC, tese ou uma reunião, a ata já poderá ser confeccionada e assinada no término da atividade, mesmo que estes estejam à distância. Os processos administrativos ganharam maior dinamismo e resolutividade. Sem atendimento ao público, o setor administrativo conseguiu organizar suas atividades que estavam atrasadas. Realizamos inúmeros pregões eletrônicos para aquisição de serviços e insumos e alguma dispensa de licitação de serviços, sendo que esses processos estavam em andamento há bastante tempo e durante a pandemia realizamos uma força-tarefa para concluir esses serviços. Diante da nova realidade, enquanto campus, visualizamos a necessidade de desvincular as atividades que hoje ocorrem na sede para ser executada nas unidades acadêmicas do interior. E, neste sentido, em outubro, realizamos a desvinculação dos serviços de emissão de empenhos, que antes era executada por servidores da sede e hoje é executado nas unidades acadêmicas do interior. Com as novas atividades, observamos que em home office, a segregação de função foi mais atendida. E, nesse sentido, tivemos um grande problema devido à ausência de servidores lotados nos setores administrativos. A exemplo dos 7, a maioria dos tais estão lotados nas áreas acadêmicas, porém, nos ajudam muito quando a atividade é presencial,
o que não ocorreu durante o trabalho remoto, né? Então, as principais dificuldades nós podemos destacar é exatamente a falta de internet, né? Porque tem servidor que, apesar de ele ter uma máquina, um computador, em casa ele não tem internet, alguns moram em áreas rurais. Da mesma forma aconteceu com os alunos, nós tivemos foi dado computadores para os alunos através do programa do Penais, mas por morar em áreas rurais, eles não têm acesso, né, não têm conectividade. E quanto aos campos, de forma geral, nós destacamos também que não podemos falar de conectividade sem falar da necessidade que as unidades acadêmicas têm em renovar seus equipamentos da área de TI. Pois, a exemplo de Taquatiara, apesar de termos 100 megas de internet, não temos equipamentos que os processem. E, nesse sentido, precisamos de um grande apoio da gestão superior. E aqui cabe ressaltar que, sempre que é possível, essa nos apoia. Mas os institutos do interior já têm mais de 10 anos e seus equipamentos já se encontram obsoletos para a atual realidade digital, né? Que a gente sabe que os equipamentos de informática eles se tornam obsoletos muito rápido diante dessa atual realidade que a gente está. Então, essas são as principais observações e vivências traduzidas em palavras, e creio que seja o sentimento das unidades acadêmicas do interior. Espero que essas tenham se sentido representadas aqui, né? E eu gostaria de agradecer o convite de vocês, porque quando a gente é ouvido, eu tenho certeza que a gente, junto também, vem as melhorias, né? Então, porque ninguém vai ajudar sem saber o que você precisa, né? Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada. A gente que agradece, né, a sua contribuição, né, e aí já exponho aqui que quando eu fiz o convite, ela já prontamente já se colocou disponível para conversar com os outros campos também, para, né, colher a realidade, né, porque somos em 6, né, então não dava para trazer todo mundo, né, mas a gente pensou também uma pessoa que estivesse dentro de algum conselho que, na realidade, estaria representando, né, o interior de uma forma mais qualificada, né, então agradeço muito, né, e acho que a proposta foi essa mesma, a gente conseguir visualizar a realidade de trabalho de vocês, de como é que, né, todos os desafios foram enfrentados, e a gente sabe que a gente vai ter mais desafios ainda, porque a pandemia não acabou, né, o trabalho remoto também não acabou, o cenário ainda está muito incerto, né, então, esses momentos são importantes também para a gente estar repensando planejamentos, né, e pensando aí, a gente está nesse finalzinho de 2020, já nos debruçando dos planejamentos para 2021, então é importante a gente estar fazendo esses balanços para estar cada vez mais melhorando, né, a possibilidade da gente executar as nossas atividades e de garantir uma prestação de serviço público com qualidade, né? Então, agradecida, né, imensamente, e eu convido vocês, né, para estarem acompanhando os próximos vídeos dessa série, né, Retratos do Fã, Desafios e Possibilidades do ano de 2020, tá certo? Então, até os próximos vídeos. Obrigada, pessoal.